Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1144, que ocorrerá neste final de semana. Possivelmente pode vir acumulado, pessoal. Mas vamos aguardar o roteiro oficial da Caixa Econômica Federal. E o jogo 1 é um clássico carioca entre Botafogo do Rio e Flamengo. As equipes vivem momentos diferentes. O Botafogo jogou no meio de semana pela Libertadores e venceu o Palmeiras. O Flamengo venceu o Bolívar por 2-0. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, o Flamengo perdeu para o São Paulo, Palmeiras, empatou com o Palmeiras também e venceu 2 partidas. Enquanto o Botafogo, nas últimas 5 partidas, jogando em casa, venceu, né, o Palmeiras, como eu já falei, e venceu o Inter e o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Cruzeiro e empatou com o Bahia. É um clássico, jogo pegado, provavelmente no tapetinho mesmo, no campo do Botafogo, né? Conhecido como tapetinho, Milton Santos. O Botafogo jogando em casa leva uma ligeira vantagem, mas é clássico, o Flamengo pode surpreender, tudo pode acontecer nesse jogo. Quem puder triplar, triple. Lembrando, eu vou usar 5 duplos nesse joguinho, custa R$ 48 nas casas lotéricas. E eu vou de Botafogo e empate nesse jogo. Acredito que as equipes podem até poupar jogadores para as próximas partidas pela Libertadores. O jogo 2, Atlético Mineiro e Cuiabá. O jogo que o Galo é favorito, o Galo de Minas Gerais, franco favorito. Os últimos 5 jogos em casa venceu os 4. Os últimos 4 venceu São Paulo, venceu o Vasco, Corinthians e CRB. A dúvida é se o Galo vai poupar jogadores, né? Para o jogo de meio de semana pela Libertadores. Mas mesmo assim, vou de Galo na coluna 1, mesmo que use um time misto, com algumas alternativas de reservas. O Galo é franco favorito contra o Cuiabá e fora de casa. Nos últimos 5 jogos empatou 3, perdeu 1 e venceu apenas o Bahia, que, né, foi um jogo surpreendente. Aqui, sem dúvida, o Galo favorito. Jogo 3, Santos e Avaí, um grande jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Essas equipes aqui estão bem. O Santos é o líder da Série B contra um Avaí perigoso, mas que nas últimas 5 partidas fora de casa não venceu ninguém, perdeu 2, empatou 3. Vou de Santos seco. Acredito na vitória do Santos contra o Avaí. Jogo 4, jogaço também, pegado, né? Do Ceará contra um time fortíssimo do interior paulista, o Mirassol. Favorito o Ceará por jogar em casa, mas vou tentar buscar aqui uma zebra ou uma surpresa que pode ser o Mirassol e vou abrir um duplo aqui, vou de Ceará e Mirassol, que é uma equipe muito forte e vem bem brigando pelo G4 na Série B. Jogo 5, Grêmio e Bahia. Aqui o Grêmio leva uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas é aquela coisa, pode poupar jogadores de novo. E eu vou usar mais um duplo e vou de Grêmio e empate. Sei que o Grêmio pode poupar jogadores e o Bahia não vem bem fora de casa. Nas últimas partidas empatou 2, perdeu 2, ganhou apenas uma. Contra o Grêmio que melhorou bastante nas últimas 5 partidas em casa, venceu 4 e empatou 1. Então eu vou de Grêmio empate. E no jogo 6, Bragantino e Fortaleza. Jogo difícil. Fortaleza vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Está brigando pela liderança do campeonato. Contra um Bragantino perigoso, mas que nas últimas 3 partidas perdeu em casa para Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians. Vou usar mais um duplo e vou de duplo aberto. Tudo pode acontecer nessa partida e vou de Bragantino e Fortaleza. Duplo aberto. Jogo 7. Fluminense e Corinthians. Aqui as duas equipes desesperadas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem uma boa equipe, um bom elenco, está desesperado, precisa vencer. E como também o Corinthians, mas aqui eu vou de Fluminense na coluna 1, sabendo que é um jogo que tudo pode acontecer também. Jogo 8, clássico na Inglaterra, entre Chelsea e Manchester City. Pelo histórico dos confrontos, o Manchester City leva melhor, principalmente nos jogos em casa, mas uns jogos equilibrados. O ano passado houve empate e 2 vitórias do Manchester City. Como o Chelsea manda o jogo em casa, eu vou de empate seco nesse jogo, acreditando que um jogo acirradíssimo e terminará empatado, na minha opinião, na minha intuição, eu acho isso. Jogo 9, Atlético Paranaense versus Juventude. O Atlético Paranaense que
perdeu em casa a última partida pelo Campeonato Brasileiro para o Grêmio por 2-0. Mas nos últimos 5 jogos venceu 4, é muito forte em casa, contra um Juventude que fora de casa. Nos últimos 5 jogos venceu uma, foi o Inter, mas empatou 2 e perdeu 2. Para mim o Atlético Paranaense vence essa partida, é favorito. Eu vou de Atlético Paranaense na coluna 1. Jogo 10, Atlético Goianiense e Inter. Um jogo difícil de saber o que vai acontecer aqui. As duas equipes vêm muito mal. O Atlético Goianiense não vence há muito tempo, há mais de 10 partidas. Contra o Inter, que fora de casa não vence também há muito tempo. E acreditando em tudo isso, essas duas equipes terminaram empatadas, na minha opinião. Eu vou de empate seco no jogo 10. Jogo 11, Criciúma e Vasco da Gama. Jogo difícil. O Vasco melhorou bastante. Inclusive venceu o clássico contra o Fluminense. Mas o Criciúma em casa muito forte também. É difícil. Não perdeu nos últimos 5 partidas. Venceu 2, empatou 3. Empata muito também em casa. Contra um Vasco que fora de casa não vence 3 jogos. 2 derrotas e um empate. Mas que é perigoso. Venceu o Atlético Goianiense, o Inter fora de casa. Eu aqui vou acreditar na vitória do Criciúma e vou de Criciúma na coluna 1. E vou também de empate, pois sei que tudo pode acontecer e Criciúma empate é o resultado mais provável aqui. Pela força do Criciúma em casa e o Vasco também tem melhorado, pode buscar esse empate. Usei meu último duplo e no jogo 12 teremos Palmeiras e São Paulo, clássico paulista. Acredito que o Palmeiras irá poupar jogadores e o São Paulo talvez também. Acreditando em tudo isso, eu vou de empate nesse jogo aqui. Tudo isso leva a crer. Nos últimos 3 jogos essas equipes empataram já esse ano. Pela Supercopa do Brasil 0-0, Paulista 1-1 e já pelo Campeonato Brasileiro primeiro turno 0-0. Então vou acreditar em outro empate. Clássico costuma dar muito empate. Como não tenho mais duplos, vou de empate seco nesse jogo. Jogo 13, Brusque e Coritiba. Jogo pela Série B. O Brusque precisa muito dessa vitória. O Coritiba também, nas últimas 5 partidas, não venceu nenhuma fora de casa. Perdeu as últimas 4. Vem terrivelmente caindo pelas tabelas. Vou acreditar num jogo acirrado e vou de empate seco também, pois o Brusque empata muito em casa nas últimas 5 partidas. Venceu 2 por 1-0, empatou 3, 0-0. É um time que não marca muitos gols e não sofre também. Então, acreditando nisso, a chance de empate é grande e vou de empate seco também nessa partida. Jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto versus Paysandu. Botafogo de Ribeirão Preto, hora ganha, hora perde, não vem estabilizado, não consegue uma boa sequência de vitórias. Nas últimas 5 partidas em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu uma. Contra um Paysandu que fora de casa não vence a 3 partidas, são 2 empates e uma derrota, mas que já venceu partidas importantes. Outro jogo acirradíssimo, é jogo para triplo se possível, mas por falta disso vou de empate seco também. Acredito também num grande jogo aqui. É o triplo dos pobres e vou de empate seco nessa partida, viu? Pessoal, usem a intuição de vocês, que juntos chegaremos lá. Não é obrigado vocês a fazerem os meus palpites, usarem, vocês vão na intuição de vocês. E eu analisei jogo a jogo, mas a gente sabe que costuma dar zebras, surpresas, então vão na intuição, que isso ajuda muito na vitória. Rumo aos 14 pontos.